Quem nunca sonhou em ser jovem para sempre? Quem nunca pensou em ser imortal? Todos nós, em algum momento, pensamos nisso. Todos nós, em algum momento, lamentamos a juventude perdida e ficamos pensando que se ainda fôssemos jovens, faríamos outras coisas ou faríamos tudo diferente. Talvez desse velho desejo da humanidade de não envelhecer nem morrer é que tenha nascido a lenda que a gente vai falar hoje nesse vídeo. A lenda da fonte da juventude. A lenda da fonte da juventude nasceu há séculos, mais precisamente por volta do século 700 a.C. Estima-se que ela tenha nascido de fato no norte da Índia, e na verdade que ela teria nascido como um poço da juventude, não uma fonte. Mas lendas passam por transformações, nós vamos falar sobre essas transformações no decorrer do vídeo, e aí ela acabou virando a fonte da juventude. Por vezes a lenda da fonte da juventude é confundida com o mito hebraico do rio da imortalidade. Confundida na verdade de tal maneira que muitas vezes elas parecem uma coisa só. O que se sabe de fato é que essa lenda foi preservada em velhos escritos e acabou chegando à Europa por intermédio de mercadores e viajantes. Alexandre o Grande parece ter procurado pela fonte durante as suas campanhas na Índia. Mas claro, o cara não encontrou, já que ele morreu aos 33 anos de febre. Fazer o quê? Então a lenda passou, por este período mais ou menos, por uma das suas modificações. Porque um pintor chamado Lucas Grenache, que era chamado de Lucas o Moço, sabe, o pessoal daquela época, os gregos, tinham muito aquela coisa de o velho, o moço, né? Os caras ficavam conhecidos com essas alcunhas. E esse cara, o Lucas, pintou a fonte como uma piscina de banhistas, de um poço que passou a ser acreditado a uma fonte, que muitas vezes era confundida com um rio. Ela passou a ser representado, pelo menos pelo Lucas, como uma piscina. Baita mudança, né? Alguns historiadores, vamos chamá-los assim, historiadores, né? Eu acho que a palavra crédulos estaria melhor empregada, mas vamos dizer que são historiadores. Falam que a fonte da juventude está, na verdade, no Oceano Ártico. E que a fonte teria dado seus poderes de rejuvenescimento e de cura às águas desse oceano. Segundo eles, portanto, se uma pessoa se banhar nua nas águas mornas deste oceano, na parte que fica mais próxima ao polo, ela acaba sendo abençoada com a imortalidade. Ou, no mínimo, pega uma pneumonia. O que for mais provável, e eu acho que a pneumonia, nesse caso, ganha. O geógrafo e historiador grego Pausanias, que viveu no 2º século depois de Cristo, e vamos abrir aqui um parênteses para comentar sobre os gregos. Esses caras eram muito metidos, porque eles nunca podiam ser uma coisa só. Pode observar, ele nunca é geógrafo só, ou nunca é historiador. Ele é sempre geógrafo e historiador. Um nojo. Mas continuando, o Pausanias afirmava que a fonte da juventude era na verdade uma fonte chamada Calatos. Essa fonte ficava num lugar de nome esquisito chamado Náuplia, que ficava perto do Peloponeso. Só nome bonito de se falar, só nome legal. Segundo ele, a própria deusa Hera banhava-se nessa fonte para se manter jovem e bonita para o seu marido, Zeus. E ainda, segundo essas tradições, Zeus transformava as ninfas em água. E essa água era a água da fonte. Dessa maneira, as águas da fonte tornavam-se sagradas e rejuvenesciam qualquer um que se banhasse nelas. Menos as coitadas das ninfas, né? Que essas se ferravam mesmo.
Na Idade Média, reis e rainhas patrocinavam viagens até a América porque acreditavam que a fonte da juventude estava na América. E elas patrocinavam essas viagens para tentar encontrar a fonte da juventude. Na verdade, o raciocínio era terrivelmente simples. Eles acreditavam naquela época que o Jardim do Éden ficava na América. Que aqui, nas Américas, era o Jardim do Éden. Coitados, né? Gente inocente. Pudessem ver como é que é hoje. Pois bem, fala-se inclusive que o rei Fernando e a rainha Isabel patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo, tendo como foco uma das razões ser a procura da fonte da juventude. Na verdade, os caras da época acreditavam que a fonte da juventude ficava ali, ao lado dos portões do Jardim do Éden. Porque eles acreditavam que tinha portões o Jardim do Éden, sei lá, né? E a fonte ficava ali do lado. Fala-se também, nessa mesma tradição em que eles acreditavam, que se você bebesse por 3 vezes em jejum das águas dessa fonte, você se tornaria imortal e viveria para sempre como um jovem. Sonho, né? Haviam também tradições indígenas que ligavam-se de alguma maneira, pelo menos pareciam se ligar, às tradições e lendas europeias sobre a fonte da juventude. Então, Ponce de León, explorador espanhol, com o apoio financeiro do rei Fernando, partiu de Porto Rico em busca da fonte da juventude. Mais especificamente, ele foi até a ilha de Bimini, pois acreditava-se que era lá, segundo essas tradições indígenas, que estaria a fonte da juventude. O rei Fernando tinha feito um acordo muito interessante com o Ponce de León. Ele havia autorizado o explorador a governar a ilha de Bimini, mas caso ele encontrasse a fonte da juventude, Ponce de León se tornaria senhor vitalício, eterno das terras, eterno governador, proprietário, dono da ilha de Bimini. Pensa num cara que deve ter procurado esse negócio alucinadamente. E na verdade, se diz que Ponce de León de fato encontrou a fonte da juventude. Só que ele teria encontrado ela na Flórida, nos Estados Unidos. O problema é que a Flórida tem aproximadamente 320 fontes de água rica em minerais. Portanto, estabelecer qual delas seria a tal fonte de Ponce de León, aquele teria encontrado e dito que é a fonte da juventude, é basicamente impossível. Principalmente se você levar em consideração as diferentes descrições as quais se usava para se referir à fonte da juventude. Como já falamos, um poço, um rio, uma piscina, uma fonte natural, uma parte do oceano, ou seja, ela é quase incorpórea. Uma coisa muito comum nas lendas, né? A descrição do personagem principal, mesmo que esse personagem seja uma fonte, muda de uma história para outra. Quem conta um conto. E por fim, para terminarmos nossas histórias sobre a fonte da juventude, existe uma versão na qual ela teria sido descoberta pelos árabes. Olha só! Só que ela foi roubada pelos bárbaros. E aí alguns de vocês, aqueles mais perspicazes, podem se perguntar: mas como se rouba uma fonte? Pois é, garotos e garotas, eu não faço ideia. Mas os bárbaros teriam roubado a fonte, colocado num navio. Colocaram a fonte no navio, sabe-se lá como. Não sei se vai ver, uma piscina mesmo, vai saber. E se mandado com ela. Só que o líder da aldeia, lá dos árabes, da qual eles tinham roubado a fonte, amaldiçoou esses bárbaros, e a maldição dele era pior que praga de mãe. E o navio dos bárbaros acabou afundando. Só que essas pessoas que defendem essa versão acreditam, afirmam que pelas águas da fonte serem puras e especiais, elas não foram atingidas pelo oceano,
e, portanto, ela não teria afundado junto com o navio, que era o que se esperava. Ela estaria, na verdade, flutuando pelos oceanos do mundo, até que um dia ela acabaria batendo, vai acabar batendo em alguma margem, em algum lugar por aí. Eu tô aceitando isso porque eu já tive que aceitar que é possível roubar uma fonte, né? Então, o resto é tranquilo. O resto é de boa. Mas há também quem afirme que, na verdade, a fonte da juventude ainda está em algum lugar do oceano até hoje, só que em uma ilha que jamais foi cartografada, jamais foi catalogada, e que a pessoa que for até lá e beber da água dessa fonte vai acabar viajando para o passado. Aí ela era a fonte da juventude que rejuvenescia e imortalizava pessoas, e agora ela é uma máquina do tempo. H.G. Wells mandou lembrança. E eu vou ficando por aqui. Quem acompanhou esse vídeo e gostou, por favor, deixa aquele like pra gente e compartilha. Ajuda o canal, isso é muito importante. Aqueles que chegaram agora no canal por esse vídeo, se gostaram, se inscrevam aí, ativa o sininho, fica com a gente. Temos vídeos aqui todas as quartas e sábados. Se não gostou, se inscreve também, seja masoquista, não dá nada. Abraços, fui!